chá dele lá, ele é muito agradável e tal. Eles são espertos. Um chazinho. Chazinho. Agora faltou chazinho para ele, o homem que causou muito na votação. Chegamos a um assunto que vocês têm muitas perguntas. Foi a grande treta aí da semana, foi a maior treta da temporada. Quero que vocês assistam essa cena aí completa agora de Domini e Carol. Foi lá e pintou. Eu que sou manipulador. Everton, você quis mesmo fazer isso com seu cabelo ou alguém te influenciou? Era uma forma de carinho. Deixa eu terminar de falar. Não, mas a gente tá falando nada, Adriano. Só isso o Everton falou, não, eu quis pintar o meu cabelo, Domini, tá tudo bem. Você ouviu alguma coisa? Não, não ouvi não, fica tranquilo. Morreu a conversa. Instantes depois, a dona Carol foi lá no Everton e perguntou... Já começou cala a errado. boca, eu tô falando. Não, cala a boca não. Vai deixar falar ou não? Vai fazer igual vocês comigo aquele dia? Não. É assim que você faz? Não, é assim que vai fazer? Calma. Você é Domini, calma. Domini, calma. Calma, velho. Ei, galera. Ó, agora é hora de calmar, hein, galera. Galera, vamos respeitar aqui o jogo. Senão eu vou chamar a comercial. Pessoal, por favor. Segura. Domini, por favor, cada um no seu lugar. Vamos voltar pro lugar onde a gente estava pra gente continuar. Por favor. Senão a gente não chega no fim. Todo mundo vai poder falar. Ó, vamos pro intervalo então, pra acalmar os ânimos aí, galera. Ó, a gente já volta pra casa aí. Volta pra cá pro estúdio, por favor. E aí, como é ver essa cena agora, fora dali daquela Eu não sala? achei que foi um pulo em cima dela pra querer esganar ela. Porque seguraram, será? Olha, é um negócio assim, ó, o que será que poderia ter acontecido? Ficaria naquilo ali, xingando, em pé, xingando ela, ou voaria no pescoço dela? Eu acho que isso ele não faria, tá? Poderia fazer voar no pescoço do Radamés. Nela, eu acho que não. E eu não vi assim, essa coisa assim, ele queria mais que ela ficasse quieta. Tipo, fica quieta. Porque assim, a Carol realmente, ela não deixa a gente falar. Ela começou com isso, eu até falei, a semana passada, eu disse assim, quando ela começar a falar, gente, vamos falar em cima, porque ela não deixa o outro falar. Entendeu? Mas ela te contorna. O cara teve que tomar um mata-leão, vocês não acham mesmo que ele ia levantar? 8 pessoas. Não tô dizendo que, né, a gente não pode também prever, achar que ele ia... infartar, tá? Porque ele tava vermelho, um tanto... Ele perdeu sim a cabeça, Perdeu a cabeça. Falou coisa que não era pra falar, mas eu acho que é agressão da parte do Domini, não. Não é eu da índole acho dele que, bater assim, mulher. os adjetivos ali pesaram muito. Do que ele xingou ela? Sim, né? E chamar manipuladora, mimada, coisas que a gente viu, beleza, isso aí... Muita gente perguntou, porque a gente viu você brigando também, qual seria a sua reação se aquela cena fosse com a Fran? Cara, depende. O que a Fran teria feito pra eu ter aquele tipo de relação? Se vocês estivessem votando, daí a Carol tivesse intrometido, aí a Fran falaria pra Carol, cala a boca, e aí começasse uma discussão. Eu não teria tido esse tipo de explosão, né? Mas agora, eu vou dar um exemplo besta aqui. Falar o que ele falou pra Fran, ou pra qualquer outra pessoa que seja, é totalmente condenado. Mas se porventura ela foi lá e fez um ato pior ainda, se ela pegou, sei lá, deu uma paulada na cabeça da mãe de alguém que tenha matado. Mas a Carol fez A isso. explosão, não, calma aí, eu tô dando exemplo. A justificativa e o xingamento da pessoa é coerente. Eu me perdi na paulada, peraí, volta. Calma que eu... É uma questão de reação, questão de reação, tá? O que o Domini fez não tem justificativa para aquele determinado tipo de reação que ele teve no reality. Foi desproporcional. Aí você me perguntou, e se fosse você? Eu falo para você que depende, né? O tipo de reação que a pessoa vai ter depende da atitude que a outra faz. Se a pessoa vai lá e faz um ato terrível contra a outra, a explosão da outra pessoa vai ser muito maior. É exatamente, eu acho que esse é o ponto que as pessoas estão discutindo tanto, né? Essa falta de... essa desproporcionalidade, nem sei se diz essa palavra, mas meti ela aqui. Exato, porque sim, o que aconteceu foi a Carol foi falar, você está falando uma mentira, aí a Adriana já manda, cala a boca, e aí começa uma discussão. O que aí é esquecendo a história, o que aconteceu e tudo mais, mas olhando esse momento, você está falando mentira e não, fica quieta, não é desproporcional a atitude dele? Desproporcional. A atitude dele é desproporcional.
Porque a casa Passou botou como do uma ponto. provocação, né? Tipo, ela instigou ele a chegar nesse momento. Mas foram várias cutucadas que ela foi dando nele ali. vezes. Várias vezes. Desde a época do Neguinho, que ela vem plantando sementinha do mal, falando com ele foi debater com ela, acho que de uma forma mais didática, ela fica interrompendo, eu, acho que isso aí gerou uma explosão gigantesca. Eu não sei se foi passada a história por completo também. Passou. Passou? Passou tanto que a gente nem aguentava mais. Então deixa eu escutar de você, como que foi passado, assim, qual a sua visão do que aconteceu? Não, o que passou é que o Neguinho queria fazer aquela homenagem pros filhos, aí foi fazer o corte do cabelo, aí todo mundo ali achou graça, o Domini foi e não se mostrou muita vontade, falou, você tá fazendo porque você quer ou porque estão te incentivando? Aí ele, não, porque eu queria tal. Aí depois chegou na Carol e ela chega nele e fala, bom, eu queria entender por que você trouxe essa questão, aqui não tem isso de preconceito, a gente fez porque ele quis. E aí nessa conversa deles, até então eles eram próximos, ele começa, ele já interrompe ela, inclusive nessa treta, que ele fala, você quer impor a sua opinião, você tá com uma viagem errada, começa uma discussão dos dois, o Radamés tira ela, ele xinga, chama ela de chata, e aí a partir do momento eles não tocam mais tanto no assunto. Mas assim, aqui fora não teve um grande peso essa história toda. Tanto que lá dentro vocês remoíam bastante, a própria cara falou, não quero tocar nesse assunto e tal. Mas aqui passou como uma coisa assim, fez o corte de cabelo, teve gente que gostou, teve gente que não gostou e Cara, foi. posso falar o que ficou pra mim? Assim, pra mim era muito tipo assim, a Carol é um ranço incomum da casa, isso é um fato, tipo, todo mundo tem ranço, e aí qualquer coisa que vem dela tem 3 vezes mais, tipo, lendo a situação sobriamente, assim. Sim. Então é aquela coisa, quando você tem ranço de uma pessoa, ela pode resgatar um filhotinho de um prédio em chamas. Você vai fazer, olha lá, a menina querendo aparecer, salvando um cachorrinho nessa altura do campeonato. Então na minha cabeça era muito isso, era um ranço muito escancarado que qualquer coisa que a Carol fizesse era 1000 vezes mais. Tanto que no chat estão falando, tipo assim, todo mundo passou pano pro Domini, mas quando ela falou aquilo pro Eike, foi um caos na casa. Tipo, de 2 pesos, 2 medidas, assim. Tem bastante pergunta disso, Vamos fazer, pode mandar mais aí. Você tá certa, porque eu falei isso esses dias na casa, que se a pessoa não gosta de você, você pode fazer a coisa mais linda do mundo, não vai ser bem vista. E a pessoa que a gente gosta pode fazer umas coisas horríveis que vai ter uma passada de pano. Que nem a Cris passa pano pro Vitor Parreani. Pra caramba. Então vocês acham que vocês passaram pano pro Domini? Não, só fiquei do lado do Domini acreditando que a intenção dele não era preconceito com o Neguinho nem nada. Não, nessa treta com a Carol. Não, quem pediu desculpa na manhã seguinte, o Domini chegou e falou, me desculpa, então ele reconheceu o erro dele. Então eu entendi, eu não preciso ficar martelando na cabeça dele. Pô, você errou, eu não preciso ficar cutucando. Pô, você tá errado, você viu o que você falou, você viu o que você fez? A partir do momento que a pessoa reconhece o erro, dá a entender que ela reconheceu aquilo ali, aquele ato dele que foi errado e tá pedindo desculpa. Vocês acham que faltou ele pedir de repente pra ela desculpa? Mas quem pediu pra ela foi a Adriana no mesmo dia, isso passou? Não. A Adriana pediu desculpa, falou, isso não é da personalidade. Ela falou ele num geral, né? Peço desculpa por todos aqui, inclusive pelo Domini. Eu te peço desculpa de coração. Ela falou isso pra ela, sentada ali de frente a frente com ela, com a mão fechada. Desculpa, pediu desculpa pra ela. O Domini já estava sendo medicado lá atrás, e depois foi pro quarto, acho que foi só de madrugada no quarto. A gente estava na DR. O Domini aconteceu tudo aquilo. O Domini foi retirado. A gente não viu o Domini mais essa noite. Levaram ele pro quarto, acho, não sei, eu não vi mais. Eu só vi ele de manhã. Vi que ele estava mais calmo, eu abanei para ele assim e fui para dentro da casa. Depois a Carol estava na beira da piscina com o Radamés e eu pensei o quê? Vou perguntar, você tá bem? Ela vai dizer, não. Então fique bem. Só que, o que acontece? No domingo ela disse que eu sou uma ladyzinha que eu fico... ela achava que eu era planta, né? E que eu fico sendo muito bem educada ali no convívio da casa, inclusive com ela. Ela também é educada comigo. Um dia eu fui procurar um leite, ela disse assim, Fran, tá procurando leite, tem ali na geladeira. Tanto quanto a comida. Fazia comida, eu chegava para eles, chocolate quente. Apesar de tudo, eu fiz pra comer. Coletivo. Lógico, Sim. Né? Não vou ficar jogando na cara isso. Aí, eu pensei o quê? Se eu falar isso pra ela, depois ela vai jogar isso contra mim. Ela vai dizer, vem aqui, vem me puxar o saco. Aí eu não fui. Mas deu vontade? Deu. O que você queria falar pra ela? Você tá bem? Tudo bem. Só isso. Tá bem? Só. Também não vou mais do que isso. Sim. Porque assim, se fosse comigo, eu acho que ela não viria. Também acho que não.
Vamos ver assim, como a casa reagiu ali e a conversa da Adriana com o Domini sobre essa treta toda. Tá. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E hoje você explodiu. Uma hora, outra, a gente vai guardando, vai explodindo. Nosso copo tava aqui com ela. Vendo ela fazer todo mundo, ela vai cutucando assim, ó. Sabe? Ela vai fazendo assim, aí quem ferra é o outro que explode. Ela é muito ardilosa. Como que chama essas pessoas que a estratégia suja que ela usa? Ela faz isso. Com aquela roupa de vovó dela lá de advogada, empresária, porque ela não consegue usar outra, porque o tamanho não dá. Parece que é séria. O Domini, gente, não tem como concordar com o que ele fez, não, desculpa. Não, ele falou bastante coisa que... Ele poderia ter falado qualquer outra coisa, entendeu? Que nem o Eike chamou ela de manipuladora. Eu não sou capaz de falar nenhuma palavra. Não, mas depois o próprio Domini falou hoje cedo. Eu me expressei da forma errada. Devia ter falado que ela era manipuladora, sem caráter, que ela era falsa. Mas a Adri falou que ele jamais iria pra tocar na pessoa. Ele não ia pra... Ele ia querer chegar aqui e falar, você é isso, aquilo, mas não ia tocar, entendeu? Aí covarde pra caramba. Isso não é entretenimento. Pra você? Não, solta, deixa ele soltar, deixa ele vir. Coitado. Se ele quer brigar, deixa ele vir, solta. Ela te sabe, o próximo discurso dela, você vai ver como é que ela vai se pôr de vítima sobre tudo isso aí. Ela quer o caos. Ela tava dando uma risadinha do canto de olho ontem. Fui agredida verbalmente ontem, se não aconteceria coisa pior. Esse é isso. Se tanta gente assim já observou o comportamento dela, alguma coisa não tem de normal, não. E tanto que eu vi um vídeo ontem que você passou na sala de descompressão dela dizendo assim, aí ela não está errada, porque ela usa a favor dela. Assim, todos aqueles xingamentos que o Domini fez, a pessoa que fez isso foi o meu ex. Tipo, O que você achou dessa fala? eu achei que ela usou pra dar engrandecida nela, assim, sabe? Ela, pra favorecer ela. Tá errada, não tá. Tá certo fazer isso. Muito inteligente. Aí eu vi que ela tava ligada, né? Quando o Domini xingou ela, eu acho que depois de todos esses xingamentos, claro, ela ficou abalada ali, porque eu cuido muito o vermelhão do rosto das pessoas, né? E ela vem vermelhando o olho aqui. Só que depois que tava tudo, voltou a votação, ela não tava triste. Ela dá umas puxadinhas assim, ó. É só procurar, botar. Eu acho que é claro que ela pensou, que bom que ele fez isso. Pra mim é ótimo. E é ótimo pra ela ter acontecido isso. Uma levantação, né? Uma consagração. Obviamente que não é correto, não justifica. Não é correto. Mas que pra ela foi opa, tô te destacando aqui, daqui você agora é a preferida pra ganhar. Ele foi falando dos palavrões, eu achei que ia acabar num palavrão, aí vinha outro, eu falei, meu Deus do céu, foi um dos piores palavrões, né? Eu acho que não é isso, vocês viveram lá, vocês têm a opinião de vocês não têm obrigação de mudar ela porque o público quer, porque alguém quer, vocês viveram e é isso, vocês vão assistir também tudo com mais calma. Mas a minha função também é de tentar traduzir um pouco do que as pessoas estão dizendo. As pessoas, elas estão muito chocadas como é que elas gostaram ali de vocês no começo e que como que essa situação deixou o ranço tão forte a ponto de vocês não conseguirem enxergar uma possível gravidade dali que assim... que a cena não é legal, que os palavrões não foram legais, de que ele intimidou ela, de que ele foi pra cima dela e todo mundo esperava ali, mesmo não gostando dela, tem gente que não gosta do jogo dela, que acha realmente que ela provoca tudo, mas que acharam que, era um momento ali de repente falar, vamos abaixar um pouco o jogo, e assim, como muitas questões foram levantadas de treta, dela ir pra cima do Eike, ou de alguém gritar com o outro e tal, de que vocês, que pareciam um casal também muito lúcido ali ligado no jogo, mantém até agora essa opinião de que, cara, ela provocou, ela tava feliz, ela sorriu, tá, mas ele pediu desculpa pra casa, embora não tenha pedido pra ela, então não foi tão grave assim. Então tem muita gente chocada com vocês não entenderem a gravidade do que aconteceu. É muito grave, Lucas, o que aconteceu. E a gente assistindo aqui, lá tava 10 vezes pior. Foi horrível. A gente ficou, no outro dia, a gente amanheceu, a casa tava péssima, a casa inteira. Mas esses xingamentos, você vê que é um xingamento de quem tá bravo. Ela não é aquilo ali, entendeu? Que ele xingou ela.
Ela manipula, faz essas coisas, é mimada, essas coisas. Agora, tipo, chamar de tudo aquilo, ele nem conhece ela, entendeu? Então foi na hora da raiva. Essa coisa de pular em cima dela ou não, eu não posso falar, afirmar se poderia ter acontecido, se não. Eu fiquei. É que acho que o que dá mais destaque é o fogo ali. É os xingamentos, é ele nervoso, aquilo ali é o que dá mais destaque. Mas às vezes a galera esquece também de olhar o porquê que pegou fogo, entendeu? E a gente tem essa visão porque pegou fogo. Às vezes a galera de casa não tem essa visão. É que eu acho que é exatamente isso, que é o que vocês colocaram lá dentro aqui, que mesmo as pessoas entendendo e até às vezes concordando, elas ainda acham que beleza. É desproporcional porque o que ela cutucar, provocar, trazer é jogo. Mas a gente também acha desproporcional a reação do Domini, entendeu? Só que o que dá ênfase, o que dá ibope é o Domini explodindo pra cima dela. Só que a gente vê o porquê isso chegou nesse tom. Não concordamos, é claro. Isso aí é injustificável, né? Você agredir verbalmente da forma que ele agrediu é injustificável. Mas a gente sabe o porquê chegou nesse ponto, entendeu? Então é por isso que, você não passa a mão na cabeça da Carol por conta disso? Não é que não passa. Eu acho errado, sim. Mas eu sei por que chegou nesse ponto. Eu acho assim, e também nesse... Sim, a gente tá cego nisso aí de que ela provoca. Não justifica o que ele fez. Exato. Mas a questão, peraí aqui. O Radamés vem aquele momento. O Radamés vem, solta ele. E aconteceu uma tragédia ali, acabar o programa.